Queria estudar um tema com vocês que nós separamos com muito carinho para esta manhã. Um tema que a gente tem como igreja refletido, estudado, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus e eu vou convidar você para irmos lá para o capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 27. Encontrou? Mateus, capítulo 27. Leia comigo os versos 50 a 53. Podemos ler o 38 primeiro? Mateus 27, 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Agora verso 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Certamente você já leu esse texto da Bíblia e você já conhece o que Mateus está relatando. Aqui nós temos o momento em que Cristo morre. O dia da morte de Cristo foi profetizado lá em Daniel, capítulo 9. Ele faria aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Então a morte de Cristo, ela foi marcada na profecia de Daniel, capítulo 9. Eu queria estudar com vocês nessa manhã 4 consequências da morte de Jesus. Jesus morreu, mas foram 4 as consequências que esse texto destaca. Eu espero que você grave isso no seu coração. Primeira consequência da morte de Cristo nesse texto. Ao morrer na cruz, o preço foi pago. A morte de Cristo é o clímax de um grande projeto de Deus em salvar o ser humano. É o ponto alto de um plano. Esse plano envolvia Cristo vir à terra, se encarnar, levar uma vida sem pecado, escolher os seus representantes, mas chegaria o momento em que ele deveria morrer. Se você for, não vamos agora para ganharmos tempo, mas se você ler João 19:30, que é o texto paralelo do texto que nós lemos, lá vai dizer que no momento da morte de Cristo, Jesus pronunciou a seguinte palavra: está consumado. Lembra disso? Mateus não diz essa expressão, mas João diz. Quando Jesus morre na cruz, ele diz a expressão está consumado. Na língua grega, Jesus disse tetelestai. E essa expressão grega tetelestai era uma expressão muito conhecida, porque ela era uma expressão idiomática. Ela era usada em algumas circunstâncias. Tetelestai era uma expressão usada quando alguém quitava uma dívida. Está consumado também significa está pago. Quando alguém quitava uma dívida, ele dizia tetelestai, está pago. Eu devia, não devo mais. Tetelestai.
Quando morre na cruz, Jesus diz exatamente isso. Está consumado, está pago, tetelestai. E o que é que estava pago? O preço da nossa redenção. A Bíblia ensina que o salário do pecado, o pagamento do pecado é o quê? A morte. E a Bíblia também ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde que Adão e Eva se afastaram de Deus lá no jardim e cometeram o primeiro pecado, todos os descendentes de Adão nascem com tendência pecaminosa. O salmista Davi reconheceu isso quando ele disse: em pecado eu nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos com tendência para o pecado. Essa tendência para o pecado chamamos de natureza pecaminosa. E Paulo, quando fala dessa natureza, em Romanos capítulo 7, Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pois o bem que quero, isso não faço, mas o mal que quero, isso faço. Você pode viver 20, 40, 80, 100 anos. Você vai carregar dentro de você essa natureza pecaminosa. Isso que leva você a fazer a coisa errada. Isso que te propõe para o mal. Isso é tendência pecaminosa. E porque nós pecamos, porque temos essa tendência, o nosso destino seria a morte. Mas quando Cristo morre na cruz, a primeira consequência da sua morte foi o que ele disse: está pago. O preço do nosso pecado foi pago. E é por isso que todos nós temos a oportunidade de vida eterna. O que diz João 3,16? Repita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto apresenta a verdade central do Evangelho. Qual é a verdade central do Evangelho? Nós todos merecíamos a morte, mas Deus enviou seu Filho para que ele morresse em nosso lugar. Agora nós não precisamos mais morrer, mas há uma condição para a vida eterna. E segundo esse texto, qual é a condição para a vida eterna? Crer, ter fé. Crer é ter fé. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nós podemos transferir fé? É possível? Não. É impossível transferir fé. Isso quer dizer que salvação é uma questão individual. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 18 do seu livro, disse: os pais comem uvas verdes, os filhos que embotam os dentes? Não. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não vai levar a iniquidade do filho, nem o filho a iniquidade do pai. A alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. Então, meus amigos, a verdade central do Evangelho é que nós estávamos destinados à morte eterna, mas alguém morreu em nosso lugar, numa cruz, pagou o preço do seu pecado. E agora, para que você não morra eternamente, mas viva, você precisa crer. E essa crença é intransferível. Intransferível. Você se salva se você crer. E você não pode transferir a fé e nem a crença para ninguém. Isso quer dizer que a salvação é uma questão individual. Por mais que você queira que o seu cônjuge, que os seus pais, que os seus filhos sejam salvos, você não pode transferir isso para eles. Eles terão que desenvolver isto.
Deixa eu falar um pouquinho com os filhos, com os jovens, com os adolescentes, com os juvenis que já me entendem, com as crianças que já me entendem. A fé do pai de vocês, a fé da mãe de vocês, não vai colocar vocês nunca no céu. Se vocês querem o céu, vocês terão que crer pessoalmente. Vocês terão que se interessar pela Bíblia, pelas coisas religiosas. Vocês terão que fazer isso. Eu tenho 3 filhos, 3 garotos. Hoje eles têm 11, 9 e 8. Por mais que eu deseje a salvação deles, eu não posso obrigá-los a nada. Por mais que eu queira que meus filhos sejam salvos, eu não posso forçá-los a nada nem transferir fé. Tem que ser uma iniciativa deles. É claro que nós podemos influenciar as pessoas. É claro que nós podemos ajudar nessa caminhada. E para isso nós temos que fazer cultos todos os dias em casa, nós temos que comprar a lição da escola sabatina, nós temos que orar todos os dias com eles, nós temos que apoiá-los, mas a menos que a criança mesmo diga, eu quero, a menos que você adulto, você jovem diga, eu quero, ninguém vai poder forçar você a nada e nem levar você para o céu à força, porque só vai para o céu quem quer. Então você vai encontrar muitos juvenis, jovens dentro da igreja, que vêm na igreja sábado de manhã, estão desinteressados pela igreja, vão embora, passam a semana, não tem conexão nenhuma com a igreja, não estão nem aí para a igreja. Você vai ter pessoas assim. A gente tem membros assim, que vêm para a igreja sábado de manhã e durante a semana toda está desconectado com a igreja. Suas vidas são completamente separadas, apartadas da igreja. Sábado que vem eu vou de novo. Esse tipo de cristianismo não leva a lugar nenhum. Cristianismo não é vivido um dia na semana. Cristianismo é vivido todos os dias. Então, se nós não estamos conectados todos os dias, se nós não estamos lendo a Bíblia, orando, envolvidos nas atividades da igreja, preocupado, ajudando outras pessoas, trabalhando pela salvação de outros, isso não é cristianismo. Nós fomos alcançados pela morte de Jesus. Não precisamos mais morrer. Temos o acesso à vida eterna. Agora você tem que querer. É como que levar uma pessoa num estado terminal para um centro médico e dizer para ele, eu tenho aqui um medicamento que se aplicado em você, você será curado automaticamente. Quer esse medicamento? E a pessoa diz assim, quero não. Cristo conquistou o direito de você viver eternamente. Mas se você não se apropriar desses méritos, você vai ser destruído pelo fogo eterno. Você tem que se apropriar. Nós, adventistas, somos inclusive criticados por nossa teologia, por ensinar que Jesus, nesse momento, está no santuário celestial. E quando somos criticados, alguns dizem assim, para os adventistas, a morte de Cristo não foi toda suficiente, porque ele tem que continuar um trabalho no santuário. Engano. Engano de quem nos acusa. A cruz foi sim toda suficiente, mas tão importante quanto a cruz é o ministério que Jesus desempenha hoje no céu. Porque se na cruz ele conquistou o direito de nos salvar, é no santuário que ele aplica os méritos da sua morte para todo aquele que deseja. E quem não deseja? Vai perecer no pecado, como pereceram os povos nos dias de Noé, como pereceram os habitantes de Sodoma e Gomorra. Vai perecer no pecado. Então você tem que se interessar, você tem que desejar, você tem que querer.
Essa é a parte humana. É a resposta à salvação divina. É verdade que a nossa igreja é laodiceia, mas você não precisa ter o espírito laodiceano. O desafio nosso é não termos esse espírito laodiceano dentro de Laodiceia. Esse é o nosso desafio. Mas o benefício foi conquistado. Você não precisa mais morrer, porque Jesus pagou o preço da sua morte. Qual é o segundo benefício que a morte de Cristo nos traz? É dito que no exato momento que ele morre, diz o verso 51, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. O que significa o rasgar do véu? Que todas as cerimônias que apontavam para a vinda do Messias agora foram cumpridas. O rasgar do véu significa que eu e você não precisamos mais sacrificar animais. O rasgar do véu significa que toda a lei cerimonial foi cumprida em Jesus Cristo. O rasgar do véu significa que todos aqueles animais que morreram no Antigo Testamento e apontavam para Jesus tiveram agora o seu cumprimento. E esse santuário terrestre, ele não tem mais valor. O véu se rasgou, não existe mais separação entre santo e santíssimo, ou seja, ele perdeu a sua função. Por que ele perdeu a sua função? Porque a sombra tem que dar lugar à realidade. Porque agora nós temos um sumo sacerdote que não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas agora entrou no céu e à direita de Deus para ser o nosso advogado, o nosso sacerdote. Então, o segundo benefício da morte de Cristo é que o sistema sacrificial teve fim e agora ele começa o seu ministério como sacerdote lá no santuário celestial. Aí vem João, o discípulo do amor, e escreve assim em 1 João 2,1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Você tem que gravar esse verso. 1 João 2,1, você tem que gravar esse verso. Nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. Mas qual é o adjetivo que é dado para Cristo nesse momento? Justo. Por quê? Porque você não é justo. Porque eu não sou justo. E quando o nosso nome é passado no juízo divino, o acusador é o diabo, de acordo com Apocalipse 12:10. É ele quem nos acusa de dia e de noite. E quando ele apontar todos os nossos pecados, nós seríamos condenados. Porque de fato as acusações dele são verdadeiras. De fato nós somos pecadores. De fato nós pecamos. Mas quando o tribunal divino julga o nosso nome, nós que aceitamos a Cristo como nosso advogado, esse advogado intercede e ele diz: é verdade que ele pecou, é verdade que ele merece a morte, mas eu tenho gravado em minhas mãos, eu paguei o preço do pecado dele. Nós não somos justos como a lei exige, mas ele é, e nós somos salvos por tabela. Nós somos salvos porque a justiça de Cristo nos é imputada. Nós somos salvos porque a vida santa que ele levou nos é creditada. E ao invés de morrermos no pecado, nós somos salvos porque ele nunca pecou. Então, o segundo benefício que a morte de Cristo nos traz é que ele agora é advogado por nós lá no santuário celestial. E nesse exato momento, às 11h17 da manhã, Jesus continua no santuário para que você tenha perdão. E todas as vezes que você pecar, você não precisa mais levar um animal até o santuário, mas você, pela fé, tem que ir ao santuário celestial e clamar ao seu advogado que perdoe o seu pecado.
e que interceda por você junto ao Pai. Essa é a dinâmica da salvação. Terceiro benefício da morte de Cristo. O texto diz que se abriram muitos sepulcros e santos que dormiam ressuscitaram. Sabe qual é o terceiro benefício da morte de Cristo? Com a sua morte e ressurreição, ele assegurou a ressurreição dos mortos. O diabo não poderá prender na prisão da sepultura os mortos, os santos que lá estão. O diabo não poderá prendê-los. É por isso que lá em Apocalipse, quando Jesus se apresentou para João, Jesus disse assim: eu sou aquele que vive, João. Estive morto, estive sim, 3 dias, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. A palavra grega aqui é a palavra Hades, e a melhor tradução para ela não é inferno, é sepultura. Então Jesus disse: eu morri, mas eu ressuscitei, e estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, Jesus pode trazer à vida todos aqueles santos que morreram. Olhe para a história da Bíblia. Quantos santos que nós temos as histórias estão agora na sepultura, no poder da morte? Daniel está morto. Paulo está morto. Pedro está morto. Maria, mãe de Cristo, está morta. Todos estão mortos. E para que eles saiam da sepultura, eles dependem de uma ordem, de um chamado. E quando Cristo morre e ressuscita ao 3º dia, ele conquistou esse direito. E aqueles mortos que ressuscitaram com ele, foram já levados para os céus, como primícias dos que dormem. Quando Cristo ressuscitou, vários santos ressuscitaram com ele. Estes santos apareceram lá na cidade de Jerusalém, ficaram lá por vários dias, dando testemunho de que eles haviam morrido e ressuscitaram, e aquele Cristo que ressuscitou eles era o Cristo da profecia. E depois todos foram levados com Jesus para o céu. Então já existem pessoas lá no céu que passaram pela morte e foram ressuscitadas, bem como Moisés. E esses mortos que ressuscitaram, que lá no céu estão, são a prova viva de que os filhos de Deus que estão mortos na sepultura, mas que morreram crendo no Evangelho, eles um dia também ressuscitarão. E nós nos encontraremos com todos eles. Qual é o 4º benefício da ressurreição de Cristo? A salvação foi franqueada a todo ser humano. Cristo morreu para que todos pudessem ser salvos. A sua morte na cruz assegurou o direito de que todos poderão ser salvos. Agora todos os seres humanos serão salvos na volta de Jesus? Não. Quem é que vai ser salvo? Aqueles que creem, aqueles que acreditam no seu sacrifício expiatório. Se você não crer, você não será beneficiado em nada do evento da morte de Jesus. Mas todo aquele que crê, esse será beneficiado. Um dia Jesus disse isso para Nicodemos, né? Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhe para a serpente vivia, e agora todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo era tipificado pela serpente de bronze que foi levantada no deserto. E nós temos que olhar para ele e viver. É você com Deus. É a sua experiência com Deus. Daqui mais uns minutinhos você vai sair da igreja e vai embora para casa. Você vai almoçar, vai terminar o sábado, vai começar a sua semana. Agora eu espero que você não esqueça do que a palavra de Deus está trazendo para você hoje. Você tem que crer. Você não pode se separar de Cristo um momento sequer. Você tem que viver a semana como alguém que está esperando a volta do seu Senhor a qualquer instante. A nossa religião não é sábado de manhã aqui na igreja. Ela é todo dia, toda hora, em todos os locais que nós estivermos. Essa conexão com Deus tem que ser pessoal, tem que ser com você e Deus. Tem que ser o seu interesse. E eu sei que não é fácil, porque Jesus falou que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mas o apelo tem que ser feito para todos, para que no meio da multidão nós possamos despertar fé genuína no Cristo verdadeiro. Não se esqueça, a morte de Cristo nos trouxe vários benefícios, mas todos eles serão inúteis, a menos que você responda positivamente ao que Ele fez na cruz. E nós respondemos isso com fé, quando nós nos interessamos, quando nós abraçamos a nossa fé, e quando nós vivemos em função dEle e da salvação que um dia Ele trará para todos nós. Eterno Deus e Pai, foi o Teu amor que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É a Tua graça em nossa vida que nos transforma diariamente, nos preparando para o Teu regresso. Por isso, nessa manhã, queremos louvar o Teu nome, porque graças à Tua vida santa, à Tua morte na cruz, nós hoje podemos ter vida e vida eterna. Nos ajuda, Pai, a entendermos esse grande amor e a buscarmos responder a esse amor através de uma vida de fé e obediência. Que o Teu bom e Santo Espírito cuide de todos nós, cuide desta igreja e nos prepare a todos para a Tua volta. Oramos em nome de